E aí, moçada, tudo tranquilo? Mais uma vez, professor Samuel com vocês, para nós continuarmos nossa aula de herança dos cromossomos sexuais. Na aula passada, o que nós vimos? Nós falamos dos 4 padrões de classificação de cromossomos sexuais. Padrões que são denominados de acordo com aquelas espécies aos quais eles foram encontrados pela primeira vez. O tipo Protenor, o tipo Abraxas, o tipo Fumeia e o tipo Ligeus. Cada um desses 4 padrões, os machos ou serão homogaméticos ou heterogaméticos, e as fêmeas também poderão ser ou homogaméticas ou heterogaméticas. Mas, professor, o que é homogamético e o que é heterogamético? Galera, olha só. Homogamético é aquele indivíduo que apresenta um único cromossomo sexual. Homo significa igual, então homogamético, os gametas serão todos iguais do ponto de vista do cromossomo sexual. Já os heterogaméticos são aqueles indivíduos que possuem 2 tipos diferentes de gametas. Eles possuem 2 tipos de cromossomos sexuais diferentes. Né? E aí o que acontece? Nos seres humanos, que nós vamos falar sobre isso agora, que são justamente a questão dos cromossomos sexuais humanos, o sistema o sistema de determinação sexual é o XY. Ou seja, os machos, nesse caso, são heterogaméticos, os meninos, os homens, vão apresentar 2 cromossomos sexuais na sua configuração, que é o cromossomo X e o cromossomo Y, e as fêmeas homogaméticas. Ou seja, elas apresentam apenas um único cromossomo, que é o cromossomo X. Lembrando que, neste caso da espécie humana, a determinação do sexo se dá a partir do gameta masculino. Ou seja, qual que é a possibilidade de um filho homem? 50%. Qual que é a possibilidade de uma filha? 50%. Por quê? Porque o indivíduo masculino, ele produz 50% de gametas Y e 50% de gametas X. Esta imagem mostra bem, de forma bem evidente, essa diferença entre os cromossomos. Olha a questão de ser homogamética da mulher. Olha só os cromossomos X iguais. Agora, no caso do homem, olha a diferença estrutural entre os cromossomos. São 2 tipos de cromossomos diferentes: cromossomo X e o cromossomo Y. Logo, o homem, então, é chamado de heterogamético. Não se esqueçam desta classificação. E aí, nesses estudos sobre os cromossomos sexuais, na década de 1940, um cientista chamado de Murray Barr observou que no núcleo da célula nervosa, procedente de fêmeas de gatos, havia uma estrutura bem densa junto à membrana nuclear, junto à carioteca. Lembrando que ele fez esses trabalhos com eucariontes, por isso a evidência da membrana nuclear. E aí, essa partícula, essa estrutura condensada, outros estudos feitos pelo Barr e outros pesquisadores mostraram que essa estrutura também estava presente em núcleo de células epiteliais oriundas da mucosa oral de mulheres. Eles começaram a perceber, então, que tinha uma relação com o sexo, que essa estrutura era somente encontrada nas fêmeas. E aí, essa estrutura, que foi denominada depois de corpúsculo de Barr, por causa do Barr ter sido o primeiro pesquisador que trabalhou com isso, eles também encontraram em neutrófilos de mulheres, né, uma célula de defesa, e nas células de tecidos de fêmeas de camundongos. Isso fez com que fosse realmente comprovado que era uma estrutura que aparecia junto ao código genético feminino. E aí, em 1956, um cientista chamado de Susumu Ono foi o primeiro cientista a demonstrar que esse corpúsculo de Barr era um cromossomo X condensado, ou seja, totalmente organizado, pronto, nada de espiralizado, que nem a cromatina, era um cromossomo, só que ele permanecia inativado, persistindo essa condição por todas as divisões mitóticas subsequentes. Mas e aí, qual que é a função, então, desse corpúsculo de Barr, desse cromossomo X? Possivelmente, segundo os cientistas, tem a ver com inativação de determinados genes. Isso impede, por exemplo, que a mulher apresente características mais masculinas. Então, a presença desse cromossomo X é uma forma de realmente manter a estrutura XX eficaz dentro da formação de um embrião feminino. Né? E aí, o que acontece?
Quando a gente pensa da quantidade de cromossomos, em condições normais, lógico que não havia dito já, existem possibilidades de alguns gametas terem cromossomos a mais ou a menos, pequenas variações. Um exemplo é a síndrome de Down. O indivíduo tem 47 cromossomos, enquanto o indivíduo normal teria 46. Então, possivelmente, ou o gameta masculino ou o gameta feminino teria um cromossomo, nesse caso, cromossomo 21, a mais. Por isso que dá essa diferença. Então, em condições normais, o que acontece? Metade dos espermatozoides apresentam o cromossomo Y e a outra metade o cromossomo X. Isso é uma regra básica da genética, porque às vezes algumas questões elas pedem o sexo. E quando pede o sexo, nós não podemos esquecer de multiplicar por 1/2. Ou seja, 50% de chance de ser menino ou 50% de chance de ser menina. Agora, nas mulheres, todos os ovócitos possuem um único cromossomo X. E aí é importante também mencionar que são cromossomos diferentes. Até no caso do homem, é chamado de heterogamético justamente por causa dessa diferença. E existem genes diferentes. Né? A maioria dos genes que estão no cromossomo X não são encontrados no Y e vice-versa. Só que existe uma pequena região do cromossomo Y que apresenta uma correspondência no X. Como assim, professor? Explica melhor isso. Essa imagem mostra muito bem isso. Nesta aula de hoje, nós estamos falando de cromossomos sexuais, cromossomo X e cromossomo Y. Note que nós temos dois tipos de herança. Uma herança ligada ao X, que corresponde a esse braço maior do cromossomo X, e uma herança ligada ao Y, que está condicionada ao braço inferior do cromossomo. Se você olha do lado direito, você percebe que em vermelho está escrito assim: região homóloga entre X e Y. O que é homóloga? Significa que são regiões iguais, que essas regiões podem apresentar os mesmos genes. Porém, as regiões não homólogas, né, que está representado na parte inferior da imagem, essa região realmente é aquela região onde os genes do cromossomo X são específicos do X e os genes do cromossomo Y são específicos do cromo Y, referente a essa parte, essa região chamada de não homóloga. E aí o que acontece? Por causa dessa configuração de genes, de região homóloga e região não homóloga, região igual, região diferente, nós temos diferentes tipos de herança. Os genes que se encontram na região chamada de não homóloga do cromossomo X, ou seja, aquilo que é específico do cromossomo X, apresentam um tipo de herança que é chamada de herança ligada ao sexo, ou herança ligada ao X. Neste caso, todos os indivíduos podem ter uma característica vinculada a isso. Algumas doenças são transmitidas a partir do cromossomo X. Tanto homem quanto mulher podem ter tal doença. Como os machos têm apenas um cromossomo X, surge um novo conceito para nós lembrarmos. Essa condição onde nós só temos um X, no caso da herança ligada ao sexo, não se esqueça, o macho é chamado de hemizigótico. O que é M? M é metade, ou seja, ele não tem alelos localizados na região não homóloga, ou seja, os alelos se encontram apenas no cromossomo X do indivíduo masculino. Os genes, em contrapartida, que estão localizados no cromossomo Y, eles são chamados de genes holândricos, ou seja, são restritos ao sexo, ligada ao Y, ou seja, tais características só acontecem com os indivíduos do sexo masculino. Um exemplo de herança ligada ao X, na espécie humana, é o tipo mais comum de daltonismo. O que é o daltonismo? O daltonismo, nos nossos olhos, nós temos um conjunto de cones e bastonetes. Né? Cones e bastonetes acabam percebendo diferentes tons de cor, vermelho, verde e azul, e a questão da luminosidade. Já o daltonismo então, ele interfere. Justamente, o principal tipo, a pessoa tem problema em distinguir o verde do vermelho. E aí, nesse caso, como é uma herança ligada ao sexo, todo mundo pode apresentar ela. Esta tabela mostra para mim os dois sexos, os genótipos, lembrando que genótipo é o conjunto dos genes, e o genótipo é representado por um par de alelos, e o fenótipo é a característica. Neste caso aqui, a mulher tem 3 possibilidades.
Se ela for homozigota dominante, XDzão, XDzão, ela é normal. Se ela for heterozigota, XDzão, XDzinho, ela também é normal. Para ela ser daltônica, ela tem que ser duplo recessiva, XDzinho, XDzinho. Já o homem não. O homem tem 50% de chance de ser normal e 50% de chance de ser daltônico. Se ele tiver um alelo dominante, XDzão Y, normal. Agora, se ele tiver um alelo recessivo, XDzinho Y, ele é daltônico. É por isso que é muito mais comum homens com daltonismo do que mulheres. Porque para os homens só precisam de um único alelo recessivo para ser daltônico. Agora, as mulheres não. As mulheres precisam de 2 alelos para ser daltônica. Então, é muito mais comum, quando a herança é ligada ao sexo, e se for recessiva, o homem apresentar muito mais a característica do que a mulher. Essa tabela é para vocês fazerem um teste. Eu vou fazer aqui a letra E, né? Eu enxergo 26. Faça esse exercício em casa. Pause a aula e tente adivinhar os números que estão nesta tabela. Um outro exemplo de herança ligada ao sexo é a hemofilia. Hemofilia é uma doença que é caracterizada pela ausência de uma série de proteínas que vão trabalhar na coagulação sanguínea. São chamados de fatores de coagulação. São de 12 a 13 fatores. Tem a hemofilia A, que é o fator 8, e a hemofilia B, que é o fator 9, ou seja, é a ausência desses fatores. Uma pessoa com hemofilia, ela tem problema na cicatrização, ela tem problema na coagulação. Da mesma forma que a tabela do daltonismo, é a mesma ideia, só que aqui agora muda o alelo. Lá no daltonismo, o alelo era no D, e agora aqui eu tenho o alelo H. Mulher, para ser normal, ela pode ser tanto homozigota dominante quanto heterozigota. Se ela for homozigota recessiva, XHzinho, XHzinho, ela é hemofílica. No caso dos homens, é a mesma ideia do daltonismo. Para ser normal, tem que ter um alelo dominante, que é o XHzão Y, e para ser hemofílico, ele precisa de apenas um único alelo recessivo. Por isso também que é mais comum encontrarmos a hemofilia no sexo masculino do que no sexo feminino. Um outro exemplo também é a distrofia muscular progressiva do tipo Duchenne, que é caracterizada pela destruição progressiva da musculatura esquelética. Ou seja, você vai atrofiando, você vai tendo toda a musculatura sendo atrofiada, você vai perdendo os estímulos, você perde o controle disso, você começa a ter muita contração, e aí, com o tempo, atrofia, que leva a um dobramento das extremidades, braços e pernas. E o final leva o indivíduo, inclusive, à morte. Também é um exemplo ligado ao sexo. Agora, na herança ligada ao Y, na restrita ao sexo, ou seja, na restrita ao cromossomo Y, eu tenho que pensar que são características que são restritas ao sexo masculino, até porque os homens são heterogaméticos, nós que temos 2 cromossomos sexuais. E dentro do cromossomo Y tem um gene chamado de SRY, que é uma região determinante do sexo do cromossomo Y, que ela justamente determina a masculinidade. Você tem uma proteína específica desse gene, lembrando que os genes eles têm informação para traduzir todo e qualquer tipo de proteína. Então, se você tiver um problema com essa proteína, você não vai o quê? Diferenciar os testículos e automaticamente isso afeta o processo de masculinização. Você não produz testosterona, você não produz outros hormônios que vão induzir o quê? A formação das características sexuais secundárias. Olha do sexo masculino, gente, não se esqueça. Olha o problema em você ter a falta de uma única proteína específica para um determinado processo. E isso é uma condição restrita ao cromossomo Y. E existem também genes chamados de expressão limitada. Só que aí o que acontece? Ela é diferente porque, apesar de não estar no cromossomo sexual, esses genes de expressão limitada estão localizados nos autossomos, pode ser do cromossomo 1 ao cromossomo 22. Essa expressão limitada geralmente só se manifesta em um único indivíduo. Alguns estudos demonstram que isso tem a ver com uma característica do sistema endócrino muito desenvolvido. Então, esse tipo de situação fala assim que está limitado ao sexo.
E a hipertricose auricular, que é o crescimento excessivo de pelos na orelha, é um exemplo de gene autossômico dominante com efeito limitado ao sexo, que é bem comum em indivíduos do sexo masculino. Olha esta imagem, esse cara inclusive ganhou o prêmio no Guinness Book de pelos de orelha mais compridos. Enfim, né? Gosto não se discute. Lá da Índia, que eu já vi, nós já comentamos sobre a Índia em outros momentos. O pessoal tem uns fenótipos bem interessantes naquele país. E esse tiozinho aí já ganhou até prêmios com esses pelos, com essa hipertricose auricular tão desenvolvida dele. E aí também tem a expressão chamada de influenciada pelo sexo, porque ela pode estar tanto em qualquer um dos autossomos, do 1 ao 22, como naquela porção homóloga. A gente lembra da figura lá atrás? Daquela porção lá de cima, ou seja, aquela porção que tanto o X quanto o Y tem. Se pode estar nos autossomos ou nas porções homólogas, significa que tanto o homem quanto a mulher pode ter esse tipo de característica. Então, o que acontece? Eu tenho que pensar que a expressão desses genes, esses genes vão atuar, depende muito da condição fisiológica, e aí o ambiente hormonal é decisivo para a manifestação desses genes. E aí o que acontece? Esse tipo de característica, essa característica chamada de influenciada, geralmente ocorre com uma facilidade naquele pessoal que tem um sistema endócrino mais desenvolvido, bem mais eficaz do que qualquer outro tipo de sistema. E um exemplo desse tipo é a calvície na espécie humana. Ela é determinada por um alelo C, localizado em um autossomo, e ela é dominante nos homens e recessivo nas mulheres. Olha que interessante isso aí. A tabela mostra isso. A mulher, para ela ser careca, calva, ela tem que ter 2 alelos dominantes. Mas olha que interessante isso. Heterozigota, apenas um único alelo, ela não é calva. Recessivo, também não. Agora, no caso do homem, por essas questões hormonais, possivelmente vinculadas à questão da testosterona, se o homem for duplo homozigoto, cesão, ele é calvo. Se ele for heterozigoto, ele também é calvo. Agora, para ele não ser calvo, para ele não ser careca, ele tem que ser recessivo. Outros exemplos de características vinculadas a essa influenciada pelo sexo é o lábio leporino. O lábio leporino, você tem a não formação, a não união dessa parte, tanto aqui da boca quanto da fenda palatina, que é o mais conhecido como céu da boca. Então, é uma herança que é bem mais comum em homens do que em mulheres. Então, são 4 tipos de situações ligada ao sexo, ao X, restrita ao sexo, ao Y, limitada pelo sexo e influenciada pelo sexo. Vamos fazer 2 questões, então, para nós fecharmos esta aula sobre herança dos cromossomos sexuais. Lá na página 34, a questão 1, a questão 2, ele fala que no final da década de 40, o pesquisador Mohribar, por meio da utilização de técnicas de coloração apropriadas, observou que no núcleo das células nervosas procedentes de mamíferos havia uma estrutura junto à membrana nuclear. Essa estrutura está presente nas células de indivíduos humanos com 2 cromossomos sexuais X. Então, automaticamente, se está presente nas células de indivíduos com 2 cromossomos sexuais X, eu já sei que é o famoso corpúsculo de Barr, aquela cromatina sexual condensada e inativada. Não se esqueçam disso. Com relação a essa estrutura, é possível afirmar que se trata do, letra A, cromatina sexual, beleza, estando presente somente nas mulheres adultas, geneticamente normais? Não, não tem só na mulher adulta, tem em qualquer tipo de idade. Um bebezinho apresenta esse corpúsculo de Barr na sua constituição. B, cromatina sexual estando presente somente nos homens? Não, é uma característica encontrada nas mulheres. C, nucleolo. Não é o nucleolo, galera, é uma cromatina, é um cromossomo inativado. D, cromatina sexual estando presente em indivíduos geneticamente normais de ambos os sexos. Falso, homens não apresentam essa cromatina. Letra E, cromatina sexual estando presente em indivíduos do sexo feminino, geneticamente normais,
e correspondente a um cromossomo X condensado. É o famoso corpúsculo de Barr. Alternativa E está verdadeira. A questão 5 das atividades para a sala ainda diz o seguinte: o exame citogenético de um indivíduo normal revelou que seu cromossomo Y contém aproximadamente 30% a mais de heterocromatina na região distal em relação ao padrão de cromossomo Y presente na população. Embora sem nenhuma manifestação fenotípica aparente, ele fez algumas suposições sobre a herança desse cromossomo. Assinale a suposição que está geneticamente coerente. Lembrando, galera, que os meninos recebem o Y dos pais e não das mães. Letra A. Acho que meu pai herdou essa condição genética da mãe dele. Cara, meu pai herdou o Y do pai dele, ou seja, do meu avô, então falso. Se eu tenho este Y, todos os meus descendentes também o terão. Galera, tome cuidado com essa palavra todos. Todos não, gente. Eu posso ter um menino, eu posso ter uma menina. Se eu tiver uma menina, eu vou doar um cromossomo X para ela e não um Y. Falso também. C. Se meu irmão não tiver esse Y, talvez ele não seja meu irmão. Com certeza. Se eu tenho um irmão do sexo masculino e ele não tem o mesmo cromossomo Y que eu, significa que nós somos filhos de pais diferentes. Beleza, galera? Então, com isso, nós fechamos a aula de herança dos cromossomos sexuais. Até a próxima!